Eu cumprimento os componentes da mesa, presidente da audiência, todos que nos assistem, e agradeço a oportunidade de apresentar o cooperativismo de saúde, especificamente o sistema Unimed, suas peculiaridades, necessidades para uma correta tributação no âmbito dessa reforma tributária, para que assim consigamos garantir o valor constitucional da saúde. É uma honra estar aqui hoje representando 339 cooperativas, quase 120 mil médicos cooperados, quase 20 milhões de beneficiários no mercado, mais de 20 mil hospitais, clínicas e serviços credenciados, desses 163 hospitais próprios, com quase 150 mil empregos apenas diretos. E aqui o mais importante, uma capilaridade de alcance de 92,5% da cobertura territorial do Brasil. Esse é o grande ponto do cooperativismo que permite a fixação do médico cooperado no interior. No Brasil não faltam-se médicos, mas é necessário que eles estejam nessa capilaridade que o sistema Unimed, através do cooperativismo, permite. É importante termos em mente que aqui há uma ambiguidade harmônica. Temos cooperados reunidos societariamente no formato de cooperativas essas que atuam no mercado econômico no formato de operadora de plano de saúde, para que assim possam angariar o trabalho médico para os seus cooperados. E o acerto do Constituinte, ao prever na Constituição, no capítulo da ordem econômica, que seria estimulado e apoiado o cooperativismo para o desenvolvimento do Brasil, se mostra acertado quando analisamos números, como os que trago aqui. O material para aprofundamento vai ser disponibilizado aos senhores, mas quando analisamos aqui que em municípios onde a cooperativa está presente, e aqui fazendo essa análise municipal justamente pela sua capilaridade, há um acréscimo no PIB por habitantes em relação à média dos demais municípios. Da mesma forma, dos empregos formais e, além disso, da própria massa salarial. Isso porque o cooperativismo é um modelo de distribuição de riqueza. É um modelo onde o resultado é destinado aos cooperados e não de forma democrática e não necessariamente aonde está a concentração dos meios de produção. Por isso o sucesso dessa capilaridade, que se torna essencial quando pensamos na saúde. Sim. Pensando as Unimedes como cooperativas, é importante ter em mente que a Emenda Constitucional 132, ela validou ainda mais a não incidência, a não tributação do ato cooperativo. E aqui entendido o ato cooperativo como relacionamento entre as cooperativas, o relacionamento da cooperativa com os cooperados. E no PLP 68, temos a não tributação, numa inversão para se garantir, para se evitar essa duplicidade tributária. Numa inversão, nós temos a não tributação do cooperado nessa realidade. Esse é o panorama quando pensamos na Unimed como uma cooperativa. Mas precisamos de lembrar que nós estamos aqui, como eu disse, tratando de uma dualidade. E o que temos aqui para poder enfrentar, e que será mais aprofundado em outros momentos, é justamente limites onde essa harmonização da previsão em relação às cooperativas encontra limites quando pensamos na Unimed como operadora de plano de saúde. A tributação das operadoras de plano de saúde, no que se refere à reforma tributária, optou-se para que fosse feita no formato de tributação de receita. Isso porque as operadoras de plano de saúde são, por força da própria lei que rege o segmento,
elas atuam por conta e ordem do beneficiário, elas são intermediárias entre o mercado e os prestadores de serviço de assistência à saúde. Por essa razão, a sua receita da sua atividade é a receita da intermediação. Optou-se, então, por um modelo muito semelhante ao que se tinha em relação ao PIS e COFINS, que tributava justamente a receita, com algumas alterações. Então, temos, nessa lógica da tributação, a busca do que seria a receita da intermediação. Então, eu tenho os ingressos decorrentes desse plano de saúde e devo retirar dele aquilo que foi um repasse para essa assistência à saúde. Mantém-se essa lógica da tributação da receita da operação de plano de saúde, agora acrescida de uma receita que foge dessa operação, qual seja a receita financeira dos ativos garantidores das reservas técnicas que tenham sido realizadas. Aquelas reservas que existem não por opção da cooperativa, mas por imposição do seu órgão regulamentador, a ANS, que a regulamenta justamente porque ela está gerindo recursos de terceiros. Então, passa-se a tributar aqui um resultado de reservas que lhes são obrigatórias, mas não desejadas. Em relação às deduções, persiste a dedução em relação ao que foram esses gastos com assistência à saúde, valores pagos a outras operadoras, mas se retira justamente a dedução das provisões técnicas. E esse é um dos pontos que aqui merece ser corrigido. Essas provisões, esse ingresso que eu tenho de recursos, que eu não tenho disponibilidade sobre eles, hoje passa a ser tributado nessa modalidade. Portanto, é necessário que se corrija a proibição de dedução das provisões técnicas que já vinham desse modelo PIS/COFINS, que tanto se assemelha ao que temos no IBS-CBS. Foram incluídas outras deduções de corretagem, intermediação e um limite, e aqui o ponto que eu disse do problema da falta de harmonia entre cooperativas e operadoras, que vai ser mais tarde melhor aprofundado, qual seja a limitação de dedução daquilo que foi repassado para o cooperado em apenas 50%, enquanto operadoras fazem a dedução total, sendo que, caso a operadora opte por negar o seu regime de cooperativa, lembre-se que ela é dual. Ela poderia aí sim fazer o recolhimento sobre a dedução da totalidade dos repasses aos cooperados. Isso em números, e é o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, tem um impacto muito grande. No regime atual, temos aqui, trazendo números verdadeiros, trouxemos aqui a média das grandes cooperativas. Temos um resultado, um custo tributário total de 18 milhões, com a total das deduções. Por quê? Porque eu tenho uma alíquota ali de 7,65%, que era do PIS. Na realidade da nova tributação, 10,6%. A base de cálculo diminui porque eu tenho ali um pouco mais de deduções, mas o meu custo tributário aumenta em 26%. Se eu também sou cooperativa e faço as deduções que me são permitidas e, portanto, fico com a limitação dos 50% que se pretende que não persista, eu passo a ter um aumento tributário de 147%. Meu custo tributário total passa a ser 45 milhões, porque eu só posso deduzir 50% do que foi repassado ao cooperado. Quando eu penso nisso, incluindo o restante do custo tributário, e é necessário que isso faça... 15 segundos. Porque a Constituição traz a proibição, a necessidade de que a sua competitividade seja resguardada. Quando eu incluo aqui que o meu cooperado, ao contrário do prestador de serviço das demais operadoras, que normalmente é pessoa jurídica, se submete... Vou apenas terminar esse slide. Se submete a uma tributação de 27,5% de imposto de renda... os números ficam ainda mais gritantes. O que se tem aqui, na realidade, de uma operadora comercial que pode fazer a dedução de tudo aquilo que é o repasse, e pode, única e exclusivamente, não é benefício. Pode porque ela precisa de tributar a sua taxa de intermediação. Com isso, ela tem ali um custo tributário total, no exemplo que trouxemos aqui,
de 98 bilhões. Milhões, desculpa. Ao passo que uma cooperativa que negue a sua realidade, uma operadora cooperativa que negue a sua realidade de cooperativa, que não entre no seu regime específico de cooperativa, para que possa fazer a dedução de 100% dos valores que são repassados aos cooperados, terá um acréscimo de 83% na sua tributação, porque o seu cooperado, aqui estamos pensando como todo, tributação cooperado mais cooperativa, se submete à alíquota de 27,5% de imposto de renda, mais o IVA. E caso se opte pela não tributação no cooperado e se tenha a trava que foi posta e que precisa ser derrubada de 50% de deduções, temos aqui um aumento ainda assim de 61% do custo tributário quando em comparação com as demais operadoras de plano de saúde. O preceito constitucional de manutenção da competitividade das cooperativas operadoras de saúde, nos termos em que colocados pelos dispositivos que eu citei, não está mantido. A grande preocupação é que com isso se tenha um aumento do custo dos planos de saúde. E aí, o que vai ocorrer é uma evasão da saúde suplementar, que hoje representa, e estudos mostram isso, que quem não tem plano de saúde não tem, ou porque perdeu o direito e tinha um plano coletivo, ou porque não tem condições financeiras de tê-lo. E os números, portanto, são... Enquanto estamos aqui, eu trago qual é o impacto disso. Quanto esse modelo de saúde suplementar hoje economiza ao cofre público. Vejam os números. 656 bilhões de gastos, isso 2023, com a saúde, custo assistencial. E aqui a projeção do que se teria nessa tributação. Estamos falando, então, de menos de 2%, que é o impacto dessa tributação, que aqui se mostra a majoração prejudicial que se pretende que seja corrigida e que pode trazer a uma migração desse custo que hoje é suportado pela atividade do sistema de saúde suplementar, pode trazer essa transferência para a saúde pública. É isso que eu quero mostrar a vocês. Temos aqui menos de 2%, que é o custo tributário em relação à totalidade do que é o custo assistencial que quer se evitar que migre para a saúde pública. Obrigada pela extensão do tempo. Obrigado, Letícia. Excelentíssimo senador presidente Exalci Lucas, a quem eu cumprimento os demais senadores, demais presentes aqui. A doutora Letícia facilitou muito o meu trabalho. Eu vou tentar ser bastante pontual e objetivo, a despeito da gravidade do assunto. Existe uma distorção muito grave que precisa ser muito bem avaliada, porque nós estamos falando da sobrevivência de um sistema que sustenta só na saúde suplementar mais de 1/3 dos usuários de saúde no país. Aqui, pela OCB, senhor presidente, eu estou representando o sistema Unimed, o sistema Uniodonto e as demais operadoras que não estão incluídas nesse modelo. Mas basta destacar, isso será apresentado no material que será encaminhado a vossas excelências, que nós estamos falando muito orgulhosamente dos 2 maiores sistemas cooperativistas do mundo. O maior sistema cooperativista de saúde do mundo é o sistema Unimed, o maior sistema cooperativista odontológico do mundo é o sistema Uniodonto. Então, a sobrevivência desse modelo enquanto operadora que está sendo discutido aqui agora no bojo da reforma. Nossa proposta não é discutir a viabilidade, a essencialidade, a necessidade da reforma tributária, mas se criou uma distorção muito grave dentro desse modelo. Pior do que ter um aumento de tributo é ter um aumento desigual na cadeia do tributo para players diferentes. E é isso que a gente busca evitar, porque aqui houve de forma muito clara um aumento totalmente desproporcional para as cooperativas em relação aos demais players do mercado. Aqui é o texto constitucional e pelo curtíssimo espaço de tempo eu não vou me ater muito sobre ele, mas basta dizer que o artigo 156A, escrito pela emenda constitucional 132, talvez seja o texto constitucional mais moderno do mundo em relação ao cooperativismo, garantindo a competitividade das cooperativas.
Tá? A cooperativa não quer favor, não quer benefício, ela quer garantir a sua competitividade no ambiente econômico no qual ela atua. E aqui veio o projeto de lei 68 de 2004, quando ele trata das sociedades cooperativas. A grande realidade, senhor senador, senhor presidente, é que no modelo cooperativo, quando se fala da não incidência sobre o ato cooperativo, é simplesmente para evitar uma bitributação. Quando um médico cooperado atende através de uma Unimed, a Unimed não está comprando o serviço do médico cooperado, ela está captando o serviço para o médico cooperado no mercado, ele atende esse serviço no mercado, o mercado paga para ele por intermédio da Unimed e tributa-se nele. O que não pode acontecer é tributar na Unimed e tributar nele também. A mesma coisa um produtor de café. Eu encaminho meu café para uma cooperativa, eu não estou vendendo meu café para a cooperativa. A cooperativa pega meu café e aliena e me repassa o produto dessa alienação. Eu pago o tributo, não a cooperativa, porque ela não é produtora de café. Então é constatar, e a Constituição Federal fez isso, que na questão do ato cooperativo há um deslocamento da incidência tributária. Por quê? Porque quem recebe a riqueza do ato é o cooperado, pessoa física. Mas o projeto de lei optou para evitar essa bitributação por um caminho diferente. Não que a gente critique isso, mas que se faça de forma ampla. Ele optou para evitar a bitributação, que eu não tribute no cooperado, mas tribute na cooperativa. Inverteu-se essa lógica. Esse é o 270. Então, dentro dessa lógica, que nós não estamos discutindo agora, nós vamos falar um pouco do sistema Unimed. O que é o sistema Unimed enquanto operadora de plano de saúde? É uma operadora que vende um serviço para o usuário e faz pagamento aos prestadores por conta e ordem do usuário, como determina a lei. Todo aquele grupo ali, ela paga por conta e ordem disso. Todas as despesas daquele grupo, ela está pagando pelo usuário, não é receita dela. A receita dela é aquela taxa de administração. E a cooperativa, dentro daquele grupo, faz o repasse de atendimento aos médicos cooperados. Ali é o ato cooperativo onde sofre a incidência em tese. Nesse caso, a doutora Letícia já me facilitou muito a exposição, ela mostrou a distorção que tem na base de cálculo. De uma maneira geral, aquela promessa de que a saúde do Brasil não vai ter um incremento de custo tributário não é tão efetiva dentro do projeto de lei. E aqui, senhor senador, basta dizer, se nós estamos falando de desoneração da cadeia da saúde, se não tivermos muito cuidado com as operadoras, tudo aquilo que está atrás das operadoras nessa cadeia, toda aquela desoneração é inócua. E a operadora, nesse modelo, que fique claro para todos os parlamentares, tem um tributo IVA cumulativo. Ela tem um tributo IVA que a gente apelidou de IVA pisão-cofinzão. É o modelo PIS e COFINS com alguns ajustes. Operadora de plano de saúde tem um IVA cumulativo, que fique claro, ela tem um crédito bastante insignificante só sobre aquilo que ela retém de taxa de administração. A gente sabe que a taxa de administração das operadoras talvez seja menos de 10% do ingresso bruto. Então ela só tem crédito sobre esse ingresso e esse ingresso serve para suportar basicamente custo de mão de obra. E mão de obra não dá crédito. Então ela tem um crédito diminuto, passa para o seu adquirente um crédito diminuto e há uma distorção nesse adquirente também, porque plano de saúde está sendo considerado como bens de uso e consumo, isso é uma preocupação, e aí não é uma preocupação do sistema Unimed, é uma preocupação para a saúde nacional. A imensa maioria dos beneficiários da saúde nacional estão acobertadas num plano coletivo. Quando eu considero um plano como bem de uso e consumo, o adquirente desse produto, plano de saúde, vai ter que pagar novo IVA. Então. Novo IVA. Exceto se eu conceder esse plano para empregado e esse plano for acordado numa convenção coletiva de trabalho. Ou seja, eu emparelhei o debate sobre um direito constitucional sagrado de saúde à negociação sindical, senhor presidente. Eu tenho um desequilíbrio de forças no início da operação. O sindicato começa com um desequilíbrio diferente. E segundo, eu só posso fornecer a empregados. Pergunto, os demais trabalhadores não empregados não têm direito constitucional à saúde? E os familiares desses empregados não têm o direito constitucional à saúde? Volto a dizer, a imensa maioria, a massacrante maioria dos planos do país são planos coletivos empresariais. É isso que, então, senhor presidente, eu já até antecipei um pouco, é o artigo 39 que a gente pede alteração. Agora, no 229 é que a distorção é clássica e muito efetiva. O 229 diz que se uma operadora que for cooperativa optar pelo regime de cooperativa, é como se ela não fosse cooperativa, quando na verdade ela é. Ou seja, para eu evitar a bitributação, de eu não ter que tributar na cooperativa e no cooperado, eu tenho que estar no modelo cooperativo. Eu estou no modelo cooperativo, eu ganho um brinde. Eu ganho um pedágio. Qual que é esse pedágio? Eu diminuo em 50% as deduções que eu teria direito. Isso eu ouso afirmar,
que torna totalmente não competitiva o sistema Unimed. E aí a doutora Letícia disse muito bem qual que seria o custo Unimed nessa operação. Ao passo que as operadoras comerciais ou uma Unimed que opte por não ser cooperativa pagariam, no exemplo que foi dado pela Unimed do Brasil, 22 milhões de reais de tributo, essa Unimed que opte, né, pelo regime das cooperativas pagaria 44 milhões de tributo. Esse gráfico, senhor senador, ele é muito elucidativo. Ele mostra a cadeia, a incidência tributária na cadeia como um todo. E aí, quando eu falo de incidência tributária na cadeia, é bom deixar claro o seguinte: como cooperativa é uma entidade sem fins lucrativos que transfere riqueza, quem paga tributo é o cooperado. E aqui fica claro, a tributação no cooperado na cooperativa e a tributação na distribuição do lucro numa empresa, numa sociedade comercial. Mas para fazer o exemplo de forma mais clara, nós colocamos na conta a tributação do médico numa operadora comercial em PJ. Nós estamos falando da carga tributária de quase 100 milhões nas comerciais, nós estamos falando na carga tributária nas cooperativas que optem pelo regime cooperativo de 158 milhões e uma cooperativa não optante de 180 milhões, quando na verdade a emenda que foi apresentada, senhor senador, pede para pagar isso aqui, ó, 136. 15 segundos. Nós não estamos pedindo para pagar os 98, estamos pedindo para pagar os 136. O material todo será encaminhado a vossas excelências. Isso aqui é a questão que eu já disse do plano de saúde como bem de uso e consumo, está lá o gráfico, 14 milhões de planos no país, médicos e odontológicos são individuais e 70 milhões são planos coletivos, sendo que 60 milhões são coletivos empresariais. Esse é o espectro de abrangência desse artigo 39 em função da saúde brasileira, que se espera que esse Senado tenha sensibilidade de ajustar seu ponto de vista constitucional. Então, a grande reflexão, a reflexão final, como o tempo me permite, senhor senador, e ante a gravidade da questão, é que o sistema cooperativista está aqui não para pedir favor. O sistema cooperativista está aqui para ter garantido a sua sobrevivência. E aí, o ponto nodal disso é o artigo 39, que considera planos de saúde como bens de uso e consumo, vai sim impactar toda a saúde e que me permita a consideração de todos aqueles nobres colegas que falarão depois de mim. Não adianta, sob o ponto de vista do consumidor usuário, ter na cadeia deles todas desonerado o custo, se quando chegar numa operadora o custo for aumentado, porque eu vou incorporar esse custo e vou vender para o consumidor final com o custo majorado. Lembrando, senhor senador, que quase 81% das receitas dos hospitais privados no país vem de uma operadora de plano de saúde. Está aí a gravidade, o tamanho do problema. Em relação ao sistema Unimed, já indo para a conclusão, ao impedir que eu tenha uma dedução integral do repasse que eu faço, como todas as operadoras comerciais têm, eu tenho praticamente dobrado o meu custo tributário, me torno totalmente anticompetitivo, quando o texto constitucional exigiu exatamente o contrário. O texto constitucional, no novel artigo 156A, me garantiu competitividade. E nem precisava disso, porque o 174 fala que a lei vai apoiar e estimular o cooperativismo. Eu não sei qual que é o apoio e o estímulo dobrando a carga tributária dentro do modelo IVA. E, portanto, abaixo. Então, as emendas propostas. As emendas propostas para alteração do 39, parágrafo 2º, inciso 4, que fala do plano de saúde como bens de uso e consumo, e as emendas propostas para alteração do parágrafo 3º do 229, que impede a dedução integral. Volto a dizer, todas as operadoras deduzem integralmente o seu custo assistencial. O sistema cooperativista que opera planos deduz 50%. Ou uma parte das emendas é para supressão do parágrafo 3º do artigo 229 e a outra parte das emendas é pela nova redação do parágrafo 3º, colocando que ao invés de 50%, a dedução será de 100%. Volto a dizer, o que na prática aconteceu com esse projeto de lei, no que tange aos 50%, foi uma assimetria concorrencial em face do modelo societário. E o Brasil não pode abrir mão do maior sistema cooperativista de saúde do mundo, que está presente em 92,5% do território nacional. Com essas palavras, senador, e face da exiguidade do tempo, eu agradeço a gentileza do convite e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado, João. Outra questão que foi colocada aqui também, muito relevante, foi a questão das cooperativas de saúde. Essa, para mim, foi a maior e mais grave distorção que eu vi, porque quando nós discutimos no ano passado lá a legislação, nós tínhamos regras para tudo, mas tinham alguns regimes especiais, e o que eu vi é exatamente os regimes especiais, que são áreas
bastante estratégicas, mais específicas, tiveram muito mais dificuldades, porque aí você não consegue adaptar o IVA internacional e aí você tem que entrar com mais detalhe. Não houve tempo para discutir isso como deveria. Então, acho que agora é o momento aqui. A cooperativa, imaginem vocês uma cooperativa de saúde, a Unimed, que é a maior cooperativa de saúde do mundo. 1/3 dos médicos do Brasil, em 90% das cidades brasileiras, é inestimável. Mais de 20 milhões de brasileiros têm assistência completa, de qualidade, com os médicos que se organizaram para fazer isso no Brasil inteiro. Imagine vocês que eles, pelo que foi apresentado aqui, vai ter um aumento de 156% do imposto. Pior, vai pagar o dobro de imposto do que os planos de saúde comerciais. Quer dizer, isso é absolutamente inconstitucional, porque a nossa Constituição diz que as cooperativas devem ser contempladas, valorizadas, né? Então, são coisas que precisam ser corrigidas aqui.